Você conhece um camarada chato pra caramba, que não paga um boleto seu, não paga uma conta sua, não te dá nem um tostão furado e quer saber tudo da sua vida? Fica querendo obter informações sobre sua vida? Vai na sua casa para fazer fofoca, seja da sua vida ou seja da vida de um terceiro? Pessoa que não tem o que fazer na vida, não tem uma água para dar uma galinha, não estuda, às vezes não trabalha e vai na casa dos outros para fazer fofoca? Pois é, o assunto que eu vou tratar aqui inclui esse tipo de gente. É certo que o ser humano foi criado para viver em sociedade. Eu concordo em partes. O ser humano, vale ressaltar o seguinte, que o ser humano, que toda pessoa não tem que provar nada a ninguém. A pessoa sabe aquilo de que ela é capaz. A pessoa sabe onde seu calo aperta. Sabe aquilo de que tem medo, sabe aquilo que lhe faz raiva, sabe aquilo que lhe tira do sério. Ninguém precisa chegar para dizer a ela o que ela tem que fazer, o que ela sente, o que ela é. Ninguém conhece ninguém em absoluto. Quem nos conhece é só Deus. Aí o que acontece? Muitas pessoas estão preferindo ficar sozinhas porque percebem que a maioria das pessoas estão se tornando falsas, estão se tornando medíocres, imbecis, idiotas, pessoas que não agregam em nada na nossa vida. Ah, Vinícius, mas você está fazendo um desabafo? Não, estou apenas trazendo um assunto em que as pessoas falam que nós temos que conversar, que temos que interagir, temos que viver em sociedade e sei lá o que das quantas. Ora, sim, temos que conviver, temos que saber lidar com as pessoas. Isso é fato. Concordo com você. Temos que ter jogo emocional e frieza para lidar com pessoas diferentes, pessoas de tudo quanto é tipo, tem tanto pessoas gente boa e pessoas fumo. Não adianta você mudar de cidade. Na outra cidade que você pensar em ir, tem pessoas fumo. No outro emprego que você for, tem pessoas fumo. Não adianta mudar de igreja, pois na outra igreja, aonde você pensar em ir, tem pessoas fumo. Todo lugar, toda cidade, toda casa, toda faculdade, todo emprego em que você estiver, tem pessoas de tudo quanto é jeito. Às vezes você sai de um emprego para se ver livre de uma pessoa fumo, de quem você tomou nojo, de quem você tomou repúdio, repulsa, mas daí você vai para um outro emprego e encontra pessoas, se não iguais, pessoas piores. E aí você, infelizmente, se deu conta da besteira que você fez, do tempo que você perdeu, da escolha errada que você fez, que foi sair de um emprego só porque não estava gostando da cara do outro. Uma coisa é você
sair de um emprego porque tinha uma pessoa ali oferecendo risco à sua vida e aí você tinha que se afastar. Outra coisa é sair do emprego porque a pessoa te chamou de mexerica pocã. São contextos completamente diferentes. Ou seja, você não estava gostando da pessoa, você não vai com a cara da pessoa e por isso saiu de emprego. É uma besteira você fazer isso. Volto a dizer, nós temos que saber lidar com as pessoas onde a gente estiver, seja em que emprego for, esteja na cidade onde você estiver, esteja na igreja onde você congrega, esteja na faculdade onde você está fazendo seu curso, seja na escola onde você estiver estudando, seja na casa onde você estiver morando, seja com quem estiver morando, você tem que saber lidar. Se você tiver em um relacionamento, você tem que saber que aquela pessoa, ela pode não ter os mesmos gostos que você. Você tem que saber que uma hora ou outra vai haver uma divergência, uma hora ou outra vocês dois vão brigar. Porque convivência, vida a dois, é difícil. Difícil. Em muitos casos é impossível. Então o melhor é sozinho. Eu sempre gosto de citar Provérbios 21:19. É melhor o homem na sua vida de solteiro de boa no seu cantinho do que ao lado de uma mulher rixosa, barraqueira, fumo. É claro que não está escrito na Bíblia com essas palavras, eu estou apenas parafraseando. Ai, Vinícius, você está maquiando o texto bíblico, você está dando a sua interpretação. Ué, mas a interpretação correta é essa? A ideia é essa? Eu estou apenas parafraseando, falando a mesma coisa com outras palavras. No original está escrito, é melhor o homem no canto do eirado do que viver sob o mesmo teto que uma mulher rixosa e iracunda. A ideia é a mesma. Mulher barraqueira, problemática, fumo, é o homem que é melhor estar na condição de solteiro. Não que a vida de solteiro seja a melhor das condições de se viver, mas é melhor do que viver, do que suportar candanga ridícula, ciumenta, barraqueira e tudo de ruim que você pensar que pode ter numa mulher. De uma candanga assim. Não estou falando mal das mulheres, que fique bem claro isso. Bom, mas voltando à questão de saber lidar com as pessoas, temos sim que saber lidar. Mas você não precisa viver como sombra dela. Você não precisa andar colado nela. Você não precisa andar lado a lado com ela. Se você não estiver gostando da pessoa, se você não estiver gostando das ideias, entendeu? Dos pensamentos da pessoa, aquilo que ela defende, se é Lula ou Bolsonaro, se é Cruzeiro e Atlético. Se você tiver certa divergência com a pessoa e você não tiver afinidade com a pessoa, para que você vai andar atrás dela feito sombra? Se afaste. Isso não quer dizer que você está guardando mágoa não, hein? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Você perdoe esta pessoa, não toque mais nesse assunto. Perdoar não é esquecer. E aí fique tudo bem. Ore pela pessoa para que Deus toque no coração para que ela melhore. Isso aí é perdão. Você não vai se vingar da pessoa. Você não vai lá ficar remoendo as coisas na cara dela. Esquece. Não, esquecer não vai esquecer, né? Claro. Não volte a falar nesse assunto. Morreu o assunto. Qual é a forma de lidar com esse tipo de pessoa? Pessoa difícil. Como é que faz? Se você tiver algo a falar com essa pessoa, você vai lá, fale o que tem que falar,
Fale o necessário, pronto, acabou o assunto. Você não tem que ficar enchendo linguiça. Você não tem que ficar falando do Atlético, do Cruzeiro. Você não tem que ficar falando de Lula e Bolsonaro. Você não tem que ficar querendo saber da vida da pessoa. Você casou? Qual carro que você comprou? Quanto custou esse carro? Quanto você ganha nesse emprego? Sua filha casou? Você tem filho? Eu não sei o quê. Você acredita que fulano tomou chifre? Eu lá quero saber quem tomou chifre ou deixou de levar. Demônio. Eu não quero saber não, eu tô preocupado com a minha vida, com o meu futuro. Eu tô focado em mim. Eu tô vislumbrando um futuro na minha vida. Futuro no qual eu tenha a minha realização profissional e como pessoa. Eu quero ser uma pessoa melhor, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não vivendo de fofoca, aquilo que não vai fazer a menor diferença para mim. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Como é que faz? Vou dar um exemplo prático aqui, da forma de você lidar com pessoa fumo. Você precisa de uma informação. Por exemplo, onde é que fica a rua de nome tal? Você vai lá, pede a informação à pessoa. Ô fulano, eu gostaria de saber onde é que fica essa rua aqui. A rua Bezerra de Araújo. Ah, fica daqui a 2 quadras. Ah, beleza, obrigado. Acabou o assunto. Você não tem que falar um A com a pessoa mais. Acabou. Sai fora de perto da pessoa e toca o seu barco. Agora, se você não tiver mais nada para falar com a pessoa, para que você vai atrás dela? Fica na sua. Tá certo? Para você não ser mal educado, se você trabalha na mesma empresa que a pessoa, a ver seu chefe, a ver seu colega, chega, dá bom dia, boa tarde, boa noite, e pronto. Se ela te fala bom dia primeiro, você responde, seja educado. Agora, falou bom dia, acabou. Não precisa falar mais nada. Pra quê? Você precisa sim conversar, lidar, principalmente em ambiente de trabalho. Em ambiente de trabalho, você tem lá o seu chefe, seus colegas, e você precisa ouvir o seu chefe ou a sua chefe te passar um serviço, te passar uma ordem, te passar uma tarefa, uma missão, uma diligência. Você, só do chefe, falar fulano de tal, você vai fazer isso e aquilo hoje. Pronto, você está interagindo com o seu chefe, você está escutando o seu chefe. Você tem uma dúvida, você vai perguntar, ô chefe, como é que é isso aqui, isso aqui? Ah, é assim, tal, tal. Beleza, obrigado. Acabou o assunto. Você não tem que ficar falando, ô chefe, você casou? Ô chefe, você comeu macarrão ontem à noite? Ô chefe, você come pizza lá no Luigi, no Mr. Friday? Pra que isso? Ô chefe, você gosta de festa no sábado à noite? Ô chefe, você esteve lá no Iapu? Pra que isso? Você está no ambiente de trabalho, se liga. Você não tem que ficar dando ibope pra ninguém. Você não tem que ficar fazendo alarde, ainda mais sua vida pessoal. Aquilo que ficou lá na sua casa, você não tem que levar para o ambiente de trabalho. Da mesma maneira, algo que acontece em ambiente de trabalho, você não tem que levar para sua casa. Jogando isso em cima da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos em casa, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou da pessoa com quem você mora.
O que aconteceu no serviço, fica no serviço. O que aconteceu na igreja, que fique na igreja. O que aconteceu na escola ou na faculdade, que fique lá. Não leve isso de um ambiente para o outro. Aconteceu algo que você não quer que os outros saibam, para não te envergonhar, para não acabar com a sua reputação? Fique calado. Aconteceu ali, morreu ali, ninguém fica sabendo. Agora você vai, abre essa boca de caçapa para ficar contando para as pessoas. Não, mas eu tenho que desabafar, eu tenho que interagir, eu tenho que procurar as pessoas, porque não pode ficar sozinho. Nós fomos criados para viver em sociedade, então eu vou inventar uma coisa para falar com a pessoa, só para interagir com ela. Meu amigo, fica na sua. Você vai passar vergonha. Dependendo do que você falar, dependendo do que o outro achar, você vai passar vergonha. Fica calado. O que Pedro fez ou deixou de fazer, João não precisa saber. E outra coisa, é você e Deus. É você com Deus. Uma coisa grave, íntima, de foro íntimo seu, você não precisa contar para ninguém. Ninguém. Acabou o assunto. É assim que você lida com as pessoas. Agora, a pessoa com quem você simpatiza, uma pessoa que você gosta de estar perto, de estar junto, por que não? Pode conversar, pode dar risada, pode contar piada, mas com a pessoa com quem você gosta. Uma pessoa com quem você tem liberdade de se expressar, de se abrir. Agora com a pessoa fumo, que muitas das vezes vai te julgar pelo seu jeito alegre de ser, vai te diminuir. Para que você vai atrás desse tipo de gente? Para dizer que nós fomos feitos para viver em sociedade? Que mané, rapaz. Você foi feito... Nós fomos feitos sim, concluindo aqui, fomos feitos sim para viver em sociedade, para interagir com as pessoas. Mas fomos feitos para viver, para falar apenas o que for necessário com as pessoas. Fale o necessário. Você foi feito para isso. Para ir ao banco, fazer um documento. Vou dar um outro exemplo aqui. Você precisa falar com o atendente. Fale com o atendente o que você tem que falar. Assunto relacionado a uma documentação, a um empréstimo, sei lá, um financiamento. Fale estritamente sobre isso. Não precisa falar de Cruzeiro e Atlético. Não precisa falar do Teorema de Pitágoras. Não precisa falar de Lula e Bolsonaro. Não tem nada a ver. Você está ali para redigir um contrato de financiamento. Nada tem a ver, assuntos alheios a isso, nada tem a ver. Uma pessoa, uns dias atrás, foi levar uma procuração para assinar referente a um processo que daria direito à indenização. Sabe o que essa pessoa falou? Você forma esse ano? Eu falei, não, formo ano que vem. Ano que vem ainda? O que tem a ver eu formar, quando que eu vou formar, com a procuração lá em questão para eu assinar? Tem nada a ver. Então, ó, para você ver, o nível da falta de senso das pessoas. Em vez de estar focado em uma coisa produtiva, em ler um livro, em fazer um curso, está preocupado com a vida dos outros. Se a pessoa já formou, se a pessoa já casou, se a pessoa já tem um carro, se a pessoa já fez isso, já tem filho, se tem casa própria, se ainda mora com os pais. O que essas pessoas têm a ver com isso? Não cuidam nem de si mesmas, estão querendo cuidar dos outros. Eu vou falar uma coisa aqui, gente. Tem muita gente
que está ficando desprovida de inteligência, de conhecimento, de tanto querer saber da vida dos outros, de tanto assistir Big Brother, de tanto assistir Power Cocô, aquele programa lá da Record que envolve, sei lá, um reality show lá sobre casais, apresentado pela Adriane Galisteu, um tal de Power Cocô lá. De tanto assistir esses programas profanos e pervertidos que não agregam em nada. Rede Globes. Poderia estar fazendo um curso, aprendendo um idioma, inglês, francês, espanhol. Não. Está querendo saber da vida dos outros. Pergunto eu, a gente tem que viver em sociedade para ficar dando explicação da nossa vida pessoal para os outros? Quantas pessoas estendem a mão para te ajudar ao saber da sua vida? Com qual intenção que a pessoa ela pergunta coisas da sua vida? Fique longe dessas pessoas, se afaste. Quanto menos as pessoas souberem da sua vida, melhor. Melhor estará a sua condição mental. Infelizmente, quanto mais você se afastar dessas pessoas, de muitas pessoas, infelizmente é assim, a sua mente mais zen estará. Pega essa dica aí. Até mais. Fique com Deus.